Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e como sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, hoje 4 de maio, você confere: Secretaria Municipal da Saúde vai oferecer testes da Covid-19 a 4 diferentes bairros de Bento Gonçalves. A ação iniciou hoje no bairro Ouro Verde. Depois de 30 anos, Bento Gonçalves volta a ter um deputado federal. O empresário Paulo Calef tomou posse na Câmara na tarde desta terça-feira. Terceiro BPAT é contemplado com viaturas e motocicletas repassadas pelo governo do estado. Teve início nesta terça-feira a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades em Bento Gonçalves. E no esportivo confirma a participação na Série D do Brasileirão e Conselho Deliberativo busca agora recursos para viabilizar a equipe. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A Secretaria Municipal da Saúde está agindo em 4 diferentes bairros de Bento Gonçalves ao longo desta semana, visando prevenir a proliferação do coronavírus. A ação que iniciou nesta terça-feira ocorreu no bairro Ouro Verde e permite aos moradores realizarem a testagem para detecção ou descarte do vírus. Além disso, os profissionais da saúde pretendem rastrear os casos positivos para conter a cadeia de transmissão do vírus, além de identificar as pessoas que já o contraíram. Conforme a secretária da Saúde, Tatiane Fiorio, foram escolhidos para a testagem os bairros com maior incidência do vírus. A Secretaria da Saúde alerta que o teste detecta os anticorpos da doença e quem tiver algum sintoma precisa procurar o ambulatório no bairro Botafogo para tratamento médico e realização do teste PCR, que detecta o vírus ativo da doença. Além do bairro Ouro Verde, serão contemplados na quarta-feira o bairro Santa Helena, na quinta-feira São Roque e na sexta-feira o bairro Conceição. Em todos eles, as ações vão acontecer no horário das 8 às 11 da manhã e das 2 até às 5 da tarde, sendo oferecidos às pessoas com até 59 anos. O Ministério da Saúde lançou novas orientações para o atendimento de pacientes em estado grave da Covid-19. São protocolos para uso do oxigênio, suporte ventilatório e procedimentos de intubação. Mais informações a gente confere agora na reportagem. As medidas valem para os serviços de saúde público e privado. São orientações para o atendimento a pacientes com quadros graves de Covid-19, como o correto uso de oxigênio e suporte ventilatório e também quanto ao uso dos medicamentos necessários para a intubação. Tem todo um protocolo chamado de sequência rápida de intubação e uma série de medicamentos que podem ser utilizados para analgesia, sedação e o relaxamento muscular para que a intubação ocorra da maneira mais segura para o paciente e para os profissionais. E tem uma lista de drogas de primeira escolha, segunda escolha e terceira escolha da melhor maneira possível para que esse paciente seja atendido com maior segurança. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 a 15% das pessoas que contraem o coronavírus necessitam de internação em terapia intensiva devido ao agravamento do quadro. O objetivo é orientar os profissionais e direcionar o atendimento conforme a realidade de cada unidade de saúde. É fundamental nos pacientes que estão com insuficiência respiratória aguda e devemos passar informações adequadas para os profissionais de saúde para que não tenhamos problemas com esse procedimento. Sabemos que pacientes podem morrer na hora da intubação orotraqueal e é necessário que se padronize essa conduta.
Depois de 30 anos, Bento Gonçalves volta a ter um representante na Câmara dos Deputados como deputado federal. No início da tarde desta terça-feira, o Bento Gonçalvense Paulo Calef tomou posse como deputado. A cidade não tinha um deputado federal desde 1991, quando elegeu Darcy Posa pelo antigo PDS e Paulo Mincarone pelo MDB como deputados ainda nas eleições de 86. Paulo Calef tem 72 anos e fez 31.487 votos nas eleições de 2018, ficando como suplente de deputado federal do PSD. Ele assumiu o cargo no lugar do deputado Danley de Deus, que será o novo secretário de Esporte e Lazer do governo Eduardo Leite. O cargo de deputado federal dará um novo rumo à trajetória política de Calef. Derrotado nas urnas na eleição a prefeito de Bento Gonçalves, ele chegou a dizer que estaria se aposentando da política. Porém, o PSD e o deputado Danley de Deus não desistiram do empresário. Agora, como deputado, Calef terá mais de um ano de atuação no Legislativo Federal e já é cotado para ser candidato a deputado federal por Bento Gonçalves nas eleições do próximo ano. Já está em vigor o novo valor da taxa de alteração de registros do Detran RS, paga nos serviços de transferência de veículos. Antes, com 10 faixas de preços que variavam conforme o tipo, a potência do motor e a idade do veículo, agora a taxa tem valor único de R$ 149,33 para todos os veículos. Estão previstas ainda isenções neste ano para veículos leves de até 100 cavalos e com mais de 7 anos de fabricação e para motocicletas nos próximos 2 anos. A redução prevista em lei estadual, sancionada no dia 12 de abril, chega a 87% no caso do ônibus seminovo. Além de equalizar o valor do serviço para todos os veículos, conforme entendimento do STF, a mudança busca incentivar a regularização da frota, especialmente de 2 rodas. A taxa de alteração de registro é uma das 3 que o Detran cobra para os serviços de transferência de propriedades. Além dela, há o custo de vistoria do veículo e geração do certificado de registro e licenciamento de veículos em meio digital. Além das motocicletas e similares, também estão isentos da taxa de alteração de registro neste ano os automóveis e caminhonetas de até 100 cavalos, com 7 anos ou mais de fabricação, e os reboques e semi-reboques para quaisquer automóveis e caminhonetas, com 7 anos ou mais de fabricação. O 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, o 3º BPAT, com sede aqui em Bento Gonçalves, foi uma das unidades contempladas com o envio de novas viaturas pelo governo do estado. A entrega ocorreu na manhã desta terça-feira, na sede da Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. Serão repassados 107 viaturas semi-blindadas, 112 motocicletas e 2 ônibus, todos 0 km. Para o 3º BPAT, serão 3 veículos e 2 motocicletas, sendo que os carros irão para as cidades de Coronel Pilar, Pinto Bandeira e Protásio Alves, que fazem parte do batalhão. Já as 2 motocicletas serão incorporadas à sede do batalhão, sendo utilizadas pela guarnição da ROCAM. Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda da bancada federal gaúcha, verba de convênio para repasse de taxas recolhidas pelo Detran ao Fundo Especial de Segurança Pública e também de valores do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não?
Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol continuou aparecendo na metade norte do estado ao longo da terça-feira. Predominou também nuvens, mas a chuva já se faz presente no extremo sul, acompanhada de uma frente fria que causou temporais na Argentina e em parte do Uruguai. Ao longo da quarta-feira, a instabilidade deve ganhar força em diversas regiões gaúchas e após, prepare-se, pois vem frio intenso nos próximos dias. A frente fria vai avançar e começar a se afastar pelo oceano, mas a formação de um sistema de baixa pressão vai continuar influenciando as instabilidades no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O dia amanhece nublado, com chuva a qualquer hora, incluindo a capital Porto Alegre. Os maiores acúmulos de chuva são previstos para o norte do estado, entre Santa Rosa e Erechim. No centro-sul, entre Bagé, o litoral norte gaúcho, em áreas que fazem fronteira com o Uruguai, pode chover, mas com fraca intensidade. A chuva pode avançar em áreas de Santa Catarina que fazem divisa com o estado gaúcho ainda nesta quarta-feira. Na região de Laguna e Criciúma, o sol até aparece, mas com muitas nuvens, e tem previsão de chuva a qualquer hora. Em Florianópolis, apesar da variação de nuvens, o dia será marcado por sol e sem previsão de chuva. No estado do Paraná, o amanhecer pode começar frio, mas à tarde o sol aparece e não chove. A mínima prevista em Porto Alegre é de 14 com máxima de 18 graus e em Curitiba a mínima de 13 com máxima de 23 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para quarta-feira o aumento da nebulosidade e a possibilidade de chuva a partir da tarde. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 22 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas.
Olá! Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, foi à votação o projeto de lei do prefeito municipal que queria tirar 5.400.000 da educação, dizendo que houve um superávit, para passar para a saúde. Na Câmara de Vereadores houve o debate e aí nós ouvimos o desfile de tudo que foi coisa. Para os menos preparados, poderiam ficar até impressionados positivamente. Para os poucos preparados, não há nada a impressionar a não ser a falta de preparo. Entre os desfiles de afirmações, 4, 5 vereadores fizeram uso da palavra. Se ouviu coisas como: o dinheiro vai servir para, abre aspas, terminar o hospital. Outro disse que o dinheiro poderia servir para fazer as operações, que tem 800 pessoas esperando na fila para fazer operações corretivas de seus problemas. Outros disseram que era dinheiro de empréstimo que a Secretaria de Educação vai emprestar para a Secretaria da Saúde, e esse dinheiro seria devolvido ou haveria o compromisso de devolver em 60 meses. Outros disseram que, bem, já que não foi gasto na educação, porque a pandemia impediu uma série de gastos, que se coloque na saúde, que é importante e tem muita gente que quer. O vereador, líder do governo, chegou a falar em pesquisa de que 70%, 80% da, imaginem, população estaria de acordo. Enfim, ao final e ao cabo, o projeto foi aprovado por maioria de votos. Houve um voto apenas dissonante, que parece, não dá para ter certeza, porque não fica claro no vídeo e nem foi registrado publicamente, teria sido esse voto contrário do vereador Dentinho, que aliás tinha pedido vistas do projeto, cuja vistas por seus pares não foi concedida, também pelos motivos óbvios. A sessão de ontem da Câmara de Vereadores e tudo que foi dito a respeito desse projeto me lembrou uma fábula de um escritor norueguês do século XIX, com o título O Rei Está Nu. O rei recebeu um alfaiate no seu reino que disse que faria roupas para ele, que só as pessoas inteligentes as veriam. O rei ficou empolgado e deu dinheiro, deu toda a estrutura para este dito alfaiate fazer a tal de roupa nova, que o tornaria mais inteligente. Os trabalhos teriam começado e o rei, preocupado que estava demorando, mandou alguns nobres para verificar. Os nobres, chegando lá, viram sobre a mesa nada mais, nada menos do que o ar. Não havia nada sendo feito. Mas o alfaiate tinha dito que só as pessoas inteligentes é que poderiam ver a roupa, assim como o rei ficaria mais inteligente usando a roupa. Passaram alguns dias e o alfaiate anunciou que estaria pronta a roupa do rei. Então o rei mandou os seus ministros verificar se a roupa estava pronta, porque ele queria fazer um desfile, um evento para mostrar a nova roupa que só os inteligentes veriam. Os ministros foram lá e, com medo de passarem de burros, confirmaram que a roupa estava pronta. Então, o alfaiate, fingindo de vestir o rei, e os ministros e a aristocracia olhando, tirou as roupas do rei e o desfile começou. O cortejo seguia com o rei nu. De repente, uma criança, lá do meio do povo, gritou: "O rei está nu! O rei está nu!" Ao que algumas pessoas, conhecendo o menino, sabendo da sua seriedade, mais do que da sua ingenuidade para dizer aquilo naquele momento, começaram a dizer: "O rei está nu." Mas o cortejo seguiu e todos os nobres e os ministros e o rei voltaram para o castelo. E lá, ninguém teve a coragem de dizer que o rei estava nu. Aqui,
Parece que o prefeito está se cercando de pessoas que pressupostamente estão concordando com ele que certas medidas são inteligentes e têm justificativas. Pensem nisso e fiquem com Deus. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFERS, está com inscrições abertas para o curso de extensão de formação continuada em residência profissional agrícola. O curso é voltado a alunos e egressos do Instituto e o prazo se encerra no dia 9 de maio. Os estudantes e egressos selecionados receberão bolsa que varia entre R$ 900 e R$ 1.200, de acordo com o nível de formação. Serão 7 bolsas, sendo 3 destinadas a estudantes ou egressos de curso superior e 4 destinadas a estudantes ou egressos de curso técnico de nível médio na área de ciências agrárias. As bolsas terão duração máxima de 12 meses na prática profissional em indústria de alimentos, fazendas e unidades de produção de matérias-primas agroalimentares nos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi e também Monte Belo do Sul. As unidades residentes poderão oferecer, com recursos próprios, infraestrutura ou meios para transporte, alimentação e hospedagem dos bolsistas, assim como complementação do valor das bolsas. Teve início nesta terça-feira, aqui em Bento Gonçalves, a etapa de vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades. Nessa fase, haverá divisão em 2 grupos, sendo que ambos receberão as doses da Oxford AstraZeneca. O grupo 1 contempla pessoas com síndrome de Down, maiores de 18 anos, que não precisarão de agendamento, mas serão atendidas na quinta-feira, dia 6, no Espaço de Saúde do Idoso, no bairro Progresso. Neste mesmo grupo estão os pacientes renais crônicos, também acima dos 18 anos, que serão vacinados no próprio serviço de diálise do Hospital Tacchini. No caso do grupo 2, o agendamento foi liberado ainda na segunda-feira. Para fazer a marcação, entretanto, é preciso ligar entre 9 da manhã e 5 da tarde no telefone 3771 4250. As aplicações começaram já nesta terça-feira, também no Espaço de Saúde do Idoso. Este segundo grupo é mais abrangente, formado por gestantes e puérperas com comorbidades maiores de 18 anos e pessoas com deficiência entre 50 e 59 anos, cadastradas no Plano de Benefício de Prestação Continuada. Todos devem estar atentos quanto à documentação necessária a ser apresentada, bem como orientações médicas, através de exame médico, relatório médico ou receita médica. Nas últimas semanas, chegaram ao Brasil os remédios que compõem o chamado kit intubação, adquiridos por um grupo de empresas e repassado ao Ministério da Saúde. A maior parte dos insumos foi importada da China e possui o rótulo em mandarim, como é o caso dos frascos de cisatracúrio, recebidos recentemente pelo Hospital Tacchini, aqui em Bento. Para melhorar a compreensão e garantir mais segurança aos procedimentos, a coordenação de farmácia interna da instituição se juntou a uma série de outros profissionais do país para elaborar diretrizes quanto ao uso e dirimir possíveis dúvidas quanto à real aplicação dos medicamentos. A ação que envolve a identificação ou a melhor rotulagem dos medicamentos que vieram de doação da China, ela tem por objetivo minimizar os erros de medicação. Nós sabemos que as equipes já estão em extrema sobrecarga. Os pacientes de Covid utilizam, em geral, mais que 15 medicamentos em uma mesma prescrição, e ter que identificar esse medicamento
No caso do taquine, o cisatracúrio, que é um bloqueador neuromuscular, que é um medicamento exclusivo para paciente em ventilação mecânica, é extremamente importante no melhor cuidado para o paciente. Então, instituições como a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, o Instituto para Práticas Seguras com Medicamentos do Brasil, se uniram para fazer informações, para produzir uma alternativa de rotulagem para ser usada por todos os hospitais que estão recebendo esse tipo de doação. Esse tipo de iniciativa também favorece profissionais que trabalham em mais de um serviço e que, se cada um desenvolvesse a sua forma de identificar, poderiam acabar gerando confusão. Então, esse é o objetivo dessas instruções. Sabemos que muitos hospitais estão fazendo importação direta. Então, as orientações, elas são para diversas classes de medicamentos, levam em conta cores, tamanho de letra, espaçamento, fundo, todos no sentido de garantir uma legibilidade correta para esses medicamentos. De acordo com o documento, os remédios devem ser etiquetados em português, com as cores de acordo com cada classe de medicamento. O processo de criação das orientações teve o apoio do Hospital Taquini, visto a sua experiência no uso de etiquetas para anestesia no processo cirúrgico. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta terça-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os 497 municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Taquini registrava 17 pacientes internados com a Covid, 4 a mais em relação aos dados da segunda-feira. No Taquini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 21 eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 pacientes seguiam internados com suspeitas da doença. O boletim atual mostra ainda o uso de 13 respiradores, 4 a menos que ontem, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 27 pacientes seguiam internados, 8 a menos que o boletim da segunda. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Taquini. Para evitar a falta da vacina contra a Covid-19, principalmente para a aplicação da segunda dose em vários estados, o Ministério da Saúde deve receber mais um lote da Coronavac para ser distribuído para os estados ainda nesta semana. E um novo lote de vacinas chegou ao país durante o final de semana. Os imunizantes da AstraZeneca, produzidos na Coreia do Sul, foram adquiridos pelo governo brasileiro por meio do consórcio COVAX Facility. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Na próxima quinta-feira, o Instituto Butantan vai enviar mais 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição do imunizante em todos os estados. Desde janeiro, o Butantan já entregou mais de 42 milhões de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações. Só em abril foram 5 milhões e 800 mil. Em março, o Butantan chegou a distribuir mais de 22 milhões de doses. As últimas doses entregues foram produzidas a partir dos 3 mil litros de matéria-prima enviados pela farmacêutica Sinovac há 2 semanas. A direção do Butantan está em tratativa com a empresa chinesa, parceira no desenvolvimento do imunizante, para a chegada de mais um carregamento com outros 3 mil litros de IFA. O Instituto ainda trabalha para entregar mais 54 milhões de doses até agosto, totalizando 100 milhões de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde. E neste fim de semana chegou ao aeroporto de Guarulhos 4 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca pelo consórcio COVAX Facility. Vamos ver na reportagem.
A primeira remessa, com 220 mil doses da vacina da Oxford AstraZeneca, chegou no sábado, e um lote com quase 3.800.000 vacinas chegou em 2 voos no domingo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes em São Paulo. 4 milhões de doses de esperança para o povo brasileiro, para fazer avançar o nosso programa de imunização. E temos as doses do COVAX Facility, que muito importantes para o nosso programa. Então vamos trabalhar muito fortemente para imunizar a população brasileira toda até o final do ano de 2021 e assim voltarmos à nossa vida normal. O desembarque é feito aqui no aeroporto de Guarulhos, onde fica a coordenação de armazenagem e distribuição logística de insumos para a saúde do Ministério da Saúde. Daqui, as vacinas serão encaminhadas para estados e municípios pelo Plano Nacional de Imunização. Os imunizantes fabricados na Coreia do Sul foram obtidos pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil já recebeu 1 milhão de doses de vacinas pelo COVAX Facility em março. O acordo com o consórcio prevê a entrega de um total de 42 milhões e meio de doses. É um momento importante e é um mecanismo também que procura equidade na distribuição das vacinas. E para o Brasil é muito importante, porque neste momento 4 milhões de pessoas que vão ter a oportunidade de ter uma vacina. Isso é muito bem para o momento que nós estamos vivendo. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Força Tática da Brigada Militar em Veranópolis. O fato ocorreu no início da noite da segunda-feira no bairro Valverde. A abordagem ocorreu durante a ação de policiamento por parte da guarnição nas proximidades de uma praça. Com o rapaz, os policiais encontraram 4 buchas de cocaína e outras 4 porções de maconha, além de um aparelho celular, balança de precisão e R$ 58 em moeda corrente. Diante do fato, o adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia para o registro do fato e, posteriormente, liberado a um responsável. Durante o mês de abril, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização de trânsito com o uso de drone, tendo como foco a redução de acidentes graves que têm ocorrido no trecho da BR-470. Desde o começo do ano, a Polícia Rodoviária Federal realizou atendimento a 77 acidentes de trânsito no trecho da rodovia entre André da Rocha e Salvador do Sul. Nesses acidentes, 12 pessoas ficaram gravemente feridas e 3, infelizmente, morreram. Entre as causas relacionadas nestes acidentes está a realização da ultrapassagem indevida. Durante o final de semana do feriado do Dia do Trabalho, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu a Operação Rota Segura. A ação teve por objetivo intensificar a fiscalização de motocicletas na BR-470, visando a redução de acidentes de trânsito. Ao menos 445 veículos foram fiscalizados, resultando em 164 infrações de trânsito e 28 veículos foram recolhidos. 2 pessoas foram presas, uma por uso de documento falso e outra por embriaguez ao volante. A fiscalização contou com o apoio de equipes de motociclistas da Polícia Rodoviária Federal. Outras operações dessa natureza fazem parte do planejamento da Delegacia da Polícia aqui em Bento Gonçalves e devem se repetir nos próximos feriados. E no esporte, o Esportivo vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 e voltará a ter futebol o ano inteiro depois de 7 anos. A definição ocorreu em reunião entre a diretoria e o Conselho Deliberativo do Alviazul, realizada na noite da segunda-feira. O clube vai participar do campeonato com uma folha salarial de aproximadamente R$ 100 mil, cujos recursos serão buscados pelo Conselho Deliberativo através de uma comissão de apoio. O orçamento para participar de todo o campeonato, até as fases derradeiras, é de aproximadamente R$ 950 mil.
O grupo será formado com uma base de atletas oriundos das categorias juniores, mesclada com uma espinha dorsal de jogadores experientes. Essa será a primeira vez que o clube vai disputar a Série D. A última vez que o Esportivo disputou uma divisão nacional foi em 2007, quando o Alviazul participou da Série C, sendo que na época não existia a Série D. O Esportivo está no grupo 8 da Série D, ao lado do Aimoré, Marcílio Dias, de Santa Catarina, Rio Branco do Paraná, Cascavel, Joinville, Juventus de Santa Catarina e o Caxias. Avançam de fase os 4 primeiros colocados da chave. O Alviazul estreia fora de casa diante do Rio Branco do Paraná no dia 5 de junho. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com na edição desta terça-feira, 4 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!